Aleluia, glória a Deus. Para tudo, porque agora nós vamos começar a pregar, né, gente? Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se sobre os seus pés, por favor. Vamos declarar essa palavra rema que o Senhor tem lançado sobre a nossa vida. Desde 3 anos atrás, nós estamos no 4º ano dessa palavra, na testificação daquilo que os céus têm apontado para a história da Cidade Refúgio. E a história da Cidade Refúgio não é a história das paredes da Cidade Refúgio, é a sua história, é a minha história, é a nossa história. Vamos declarar juntos? Eu sou nascido do Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, eu vou para onde o Espírito me levar, eu posso viver tudo que o Pai tem para mim, não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Senta dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos já há alguns anos com essa dinâmica, de não mais fazermos, sejam 12 horas de adoração para 12 meses de unção, sejam 6 horas de adoração para 12 meses de unção, ou 12 dias consecutivos, representando cada mês do ano, e no final das ministrações desses respectivos dias, liberando a unção sobre a vida da igreja. Mas nós nos dispomos a todo o primeiro domingo do mês corrente, nós estarmos trazendo com ênfase a mensagem que vai nos conduzir, não só no mês específico, mas obviamente acerca de todo o ano, uma experiência com Deus, uma compreensão dentro do que a palavra do Senhor nos conduz, na perspectiva do que nós vamos receber todo o primeiro domingo do mês. No primeiro domingo do mês de janeiro, nós recebemos a unção do caminho. A palavra fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, a respeito deste caminho, este caminho da verdade, este caminho que Jesus, falando acerca de si mesmo, João 14,6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E no mês de fevereiro nós vamos estar entrando exatamente na unção da verdade. E óbvio que em março nós vamos falar da unção da vida. Então nós vamos falar em específico nesses 3 primeiros meses do ano, dessa essência, que é obviamente os pilares do Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é um substantivo, é uma pessoa. E hoje, com muita alegria, eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo já trouxe ao meu coração, desde sexta-feira. Eu e a apóstola Rosane tivemos essa semana no nosso Shabat, e colocamos diante do Senhor, especificamente também, esse domingo, para que a palavra que viesse aos nossos corações, que viesse para a sua vida, seja uma palavra norteadora. Sabe aquela palavra que você escuta e que, ainda que você não consiga lembrar de tudo que você ouviu, mas ela traz dentro de você uma marca permanente? Eu tenho percebido, e tem sido muito comum essa minha percepção, de ver pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas de alguma forma elas se tornam apenas ouvintes, e aquela palavra que ela ouviu não promove na vida dela um impacto da proporção que deveria. E é óbvio que eu não estou generalizando, mas eu estou falando que uma grande maioria, quando vem, muitas vezes, não vem com essa perspectiva de o que a palavra vai fazer na minha vida hoje. Porque Deus não quer que a gente venha para ouvir sem buscar ser marcado pela sua palavra. E é por isso que todo primeiro domingo do mês a gente vai está marcando você, trazendo você para esse lugar de receber a unção do mês. E a unção de hoje vai ser verdade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, melhor, 1 Timóteo. No Antigo Testamento é primeiro porque são livros, no Novo Testamento é o substantivo no feminino porque são cartas. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo de número 15. Se você tem Bíblia, abra. Se você não tem, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra:
Estas coisas te escrevo. Paulo está falando para o seu filho na fé, Timóteo. Mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Vamos ler juntos a tradução que está no telão? Vamos lá, todo mundo junto? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Repita comigo: coluna e fundamento da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. Senhor, fala conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Tema da mensagem de hoje: a verdade, o evangelho que salva. Repita comigo: a verdade, o evangelho que salva. Óbvio que quando eu estou falando de uma verdade, eu não estou me referindo a esta verdade relativa. Há uma verdade que muda dentro de uma perspectiva, que muda dentro de uma ótica, ou de como muito se fala hoje em dia, o meu ponto de vista, é tão ponto de vista que às vezes me assusta, porque parece que as pessoas estão mais cegas do que de fato tendo pontos de vista. Mas eu estou falando hoje, de fato, é desta verdade absoluta. Uma verdade que não pode ser discutida, que não tem como ser negada, que é Cristo. Ele é a verdade, Ele é essa coluna, Ele é esse sustentáculo, Ele é esse fundamento, Ele é essa base, Ele é a plataforma, Ele é a rocha, Ele é o princípio, Ele é o meio e é o fim de todas as coisas. Então eu estou aqui para falar desta verdade. E aí eu quero compartilhar com você, obviamente, a linha de raciocínio do que o Espírito de Deus foi construindo no meu espírito para que eu pudesse chegar nessa completude do esboço do sermão que eu tenho como uma missão hoje te servir. E eu espero que eu possa ser um garçom, servindo a noiva com o melhor banquete que possa existir, que é o banquete da palavra que realmente sacia a nossa fome e a nossa sede. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas o que especificamente torna a igreja de Jesus diferente de qualquer outro lugar chamado templo de culto de outras religiões? O que torna a igreja diferente de um templo de culto budista? O que torna a igreja diferente de um templo de culto espírita? O que torna a igreja diferente de um templo de culto de candomblé? O que torna a igreja um lugar diferente de quaisquer outros templos de outras religiões? O que faz da igreja de Jesus o único lugar ao qual recebe como nome, como palavra proverbial, que a intitula, que a empodera de receber essa classificação: igreja do Deus vivo? O que torna a igreja de Jesus o único lugar, o único templo que pode receber este nome, igreja do Deus vivo? Por que é que Jesus faz a respeito da sua igreja a declaração mais poderosa, que sobressai a toda seita, que sobressai a toda e qualquer religião? Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que torna a
a igreja do Senhor este lugar diferente? Que poder é esse que leva a igreja a vencer a perseguição da maior arma militar da história do mundo, que foi o poder militar de Roma? O que torna a igreja essa ferramenta de Deus, esse corpo de Cristo, esse edifício que Paulo chama, esta potência na mão de Deus de uma forma tão poderosa que nem mesmo o maior intelectualismo do mundo, que foi o intelectualismo grego, capaz de calar a voz de pescadores, calar a voz de homens indoutos, alguns deles analfabetos. O que tem a igreja de Cristo, que deu a ele esse poder, que deu a ela, a igreja, esse poder de vencer até mesmo o monopólio dos judeus, de declarar que Deus era unicamente propriedade exclusiva deles, como a nação provinda de Abraão. O que torna a igreja essa igreja do Deus vivo? Você já se fez essa pergunta? Porque foi essas perguntas que foram surgindo no meu espírito, enquanto eu estava buscando aquilo que o Senhor queria falar com a igreja no dia de hoje. O que torna a igreja diferente de outros templos de cultos? Porque você precisa saber. Porque se você não souber, indifere o templo que você vai estar. Então você precisa saber. Que poder é esse que impulsiona a igreja através de séculos? Os Beatles disseram que jamais seriam esquecidos, que o cristianismo era um movimento passageiro e que eles sobressairiam ao nome de Jesus Cristo, porque Jesus seria esquecido. Que poder é esse que o Senhor deu à igreja, que a faz vencer governos, sistemas, ataques satânicos e até mesmo a falha dos seus próprios discípulos? Que igreja é essa? Que poder é esse? E a resposta é simples: a verdade. A verdade que é Cristo. Abaxere cantarabácia. Olha para quem está do seu lado e diga: ninguém teve autoridade de dizer o que Jesus disse. Eu sou a verdade. Confúcio procurou a verdade, Buda procurou a verdade, Maomé procurou a verdade, filósofos procuraram a verdade, governos procuraram a verdade, sistemas procuraram a verdade, homens grandes na sua estatura procuraram a verdade, mas Jesus é o único que disse: eu não estou procurando a verdade, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Veja, Paulo ele não sabia se ele veria novamente o seu filho na fé, Timóteo, mas ele assegurou-se de dar a Timóteo um conselho que seria extremamente valioso. Todavia, se eu tardar, se eu demorar, eu quero que você saiba como você deve se portar na casa de Deus, como você deve ensinar as pessoas a se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Eu quero usar uma ilustração para compartilhar uma aflição do meu coração. Um caçador sai com o seu cão, e o seu cão se chamava Nero. E ali na floresta, de repente o caçador olha para o seu cão Nero e diz: Nero, vá procurar. Lembre-se que eu estou falando de uma ilustração. Nero então olha para o seu dono e responde: eu não perdi nada. Deixe-me usar essa ilustração como uma analogia para uma pergunta que dentro de mim não quer calar. O que será que os cristãos da atualidade vivem procurando? O que será que os cristãos dos dias de hoje vivem procurando? Você já percebeu
A impressionante quantidade dos que se dizem, se intitulam cristãos, se enveredando pelo ocultismo, se embrenhando e se associando com o mundo. Você tem percebido? Você tem percebido essa terrível dose de engano de muitos cristãos que têm sido engoldados por essa tal busca pela ancestralidade? Você tem enxergado e visto isso? Porque, ao contrário do Nero, o cão da ilustração, parece-me que eles perderam alguma coisa. Nero, todavia, responde ao caçador e o seu dono: vou procurar o quê? Não perdi nada. Então reconheço que esses cristãos que estão à procura perderam o que nunca deveriam ter perdido. Perderam a verdade. Chacoalha quem está do seu lado, joga ele no chão se estiver dormindo e disse: vai procurar. Se você não tiver perdido nada, responda como Nero respondeu: eu não perdi nada. Mas se você perdeu, diga: vou procurar a verdade. Só quem sabe que a verdade é Jesus, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Aleluia! Ele é a verdade. A maioria dos cristãos se esqueceram que o que salvou a Abel, o que salvou a Abraão, o que salvou a Davi, o que salvou a Maria Madalena, o que salvou a Pedro, o que salvou a Paulo, e o que salvou a tantos e tantos milhares, o que salvou a mim, o que salvou, se salvou você, levanta a mão também, o que salvou a você, foi porque nós encontramos a verdade. Ei, cristão! Pare de procurar nesses lugares o que você não pode encontrar, o que você não vai achar. Eu esqueci de dizer que aqui é uma igreja inclusiva, mas que prega a verdade. Veja bem, Deus, na sua onisciência, Ele advertiu que o seu povo fugisse daqueles que são criadores de novos cultos, daqueles que convocam o povo a adorar deuses, entidades, demônios. Deuteronômio 13, versículo 1 a 3. Se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou o prodígio que anunciou, e te disser: vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos, e prestemo-lhes culto, tu não ouvirás as palavras desse profeta, ou desse visionário, porque o Senhor, o vosso Deus, vos põe à prova, para ver se o amas, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Pelo amor de Deus, de uma vez por todas, esqueça esse discurso que muitos que se dizem cristãos têm pronunciado, de que o evangelho é insuficiente. Em nome de Jesus eu lhe imploro, aqueles que declaram que o evangelho é insuficiente, o fato é que estes não querem praticá-lo. O que milhares de cristãos estão esquecendo é que não existe outro meio de salvação além do sangue de Jesus. A palavra diz em Jeremias 6:16: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele. A reinterpretação histórico-crítica das Escrituras, ela não move os pilares que são irremovíveis do Evangelho. Pelo contrário, trabalham harmoniosamente para que esses pilares, esses fundamentos do Evangelho não sejam removidos, não sejam tirados. Meu amigo, eu estou aqui hoje para lhe dizer, de uma vez por todas, não existe outro caminho. Não existe outra verdade através da qual você possa ser salvo.
Só existe um que pode te salvar, e esse se chama Jesus. Só existe um que pode lavar-te dos teus pecados, e este se chama Jesus, que derramou na cruz do Calvário o seu sangue. E ele ainda diz, Isaías 1:18, vinde e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a pura lã. É Ele que tem o sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Queridos, talvez contrariando os fatos, e para favorecer as suas escolhas desviadas, você venha me dizer que não vê nada de excepcional no Evangelho. E de verdade não me assusta se exista entre nós alguém que tenha uma opinião como esta, ou alguém que esteja começando a ser enredado pelos sofismas, paradigmas e mentiras das filosofias e das muitas teologias que está se ensinando nos dias de hoje. Refiro-me especificamente não a todas, mas estou falando que existem aquelas sim. Então escute bem, não diga que você não vê nada de excepcional no Evangelho, porque a verdade é que o Evangelho já provou ser verdadeiro, e ele não precisa que você concorde com ele. O Evangelho não carece que você diga, sim, o que está escrito a respeito do Evangelho de Cristo, eu concordo. Você concordando ou você discordando, você nem diminui e nem aumenta a veracidade, a integralidade, a totalidade, o poder, a verdade que existe no Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o turista passeando dentro dos grandes corredores do Museu do Louvre, lá em Paris, observando quadro a quadro, de repente se depara com um dos guardas que ficam ali no museu, e diz para aquele guarda, eu não vejo nada de excepcional nesses quadros. O guarda prontamente olha para ele e diz, não somos nós que julgamos os quadros, são os quadros que nos julgam. Não é você que julga o Evangelho. É o Evangelho que te julga. Acorda. Acorda. Quando você julga o Evangelho insuficiente, o que de fato você está demonstrando é o quanto insuficiente é a sua entrega para Jesus. Esta é a realidade. Olhe para quem está do seu lado e diga, não somos nós que julgamos o Evangelho. É Ele que nos julga. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Não é você que julga o Evangelho, é o Evangelho que julga você. Você está entendendo isto nesta noite? Por amor de Deus. O Evangelho está acima de qualquer julgamento humano. Ele na verdade é invencível. Não deixe nenhum espírito maligno tirar qualquer parte do Evangelho da sua vida. Não deixe nenhum espírito maligno deturpar nenhuma mensagem do Evangelho na sua vida. É o Evangelho que mede o critério de todas as religiões. É o Evangelho que mede o critério de todos os ismos que possa existir. É o Evangelho que mede o critério de todas as filosofias. É o Evangelho que mede o critério de todos os filósofos. Não é ao contrário. O padrão é a cruz. Mas por que a cruz? Porque é a cruz que toca a terra e a liga de volta ao céu. O padrão é a cruz através da qual Jesus salva o mais vil dos pecadores, que resgata o mais perdido dentre os homens, que transforma a mais terríveis das criaturas em alguém cheio do Espírito Santo. Só a verdade do Evangelho faz isso. Só a verdade do Evangelho faz isso.
É o Evangelho que nos mede. E ninguém escapa de ser medido pelo Evangelho. É por isso que nós precisamos escolher sabiamente. Escolha sabiamente. Escolha, porque a sua escolha determinará a sua eternidade. Por isso, escolha sabiamente. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha o desejo de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que coisa linda! Paulo, na busca de preservar a verdade no coração do jovem discípulo chamado Timóteo, ele disse, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dá um glória para Jesus. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você sabe o que é que um dos grandes pais da igreja escreveu? São Jerônimo, ele disse, abre aspas, ignorar as escrituras é não conhecer a Cristo. O homem bem fundamentado nas escrituras é o baluarte da igreja. Olha que coisa linda. Pesquisando a respeito desse tema, eu descobri que na época da reforma, Lutero, ele tinha um ardiloso adversário. O nome desse ardiloso adversário se chamava Thomas Müntzer, que também era um pregador do evangelho. Agora escute isso. Ele apelidou Lutero, Thomas apelidou Lutero de comedor de Bíblia. Porque ele dizia, defendendo a sua tese, que a plenitude do Espírito Santo era suficiente, e que ela não dependia dos textos sagrados. Thomas ainda chegou a dizer, que mesmo que Lutero engolisse a Bíblia 100.000 vezes, que não teria nenhuma serventia. Lutero responde a ele lhe dizendo, que só acreditaria, que Thomas realmente havia recebido de toda a plenitude do Espírito Santo, se ele mostrasse evidências bíblicas. Ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo, andando na contramão do que o Evangelho ensina. Ninguém pode dizer que tem a autoridade do Santo, vivendo uma vida ao contrário do que o Evangelho de Cristo nos ensina. Ninguém pode dizer que tem a tal manifestação do sopro, do vento, do Espírito de Deus, se não estiver fundamentado no Evangelho, nas Escrituras. O que Lutero estava afirmando para Thomas Müntzer era muito simples. Ninguém pode se dizer cheio do Espírito sem ser guiado pela palavra. 1 João capítulo 5, versículo 7 ao versículo 8 diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Estes 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam um com o outro. O Espírito não vai te encher se a tua vida não estiver em concordância com a palavra. Porque se o Espírito te encher com a tua vida não estando em concordância com a palavra, ele vai estar dizendo que ele é contra a palavra. 3 tapinhas no nome de quem está do seu lado. E diz, entendeu? Ou quer que ela desenhe? É por isso que Jesus nos deu uma ordem. Ele não fez um pedido. Ele nos deu uma ordem. Ordem é mandamento. Está lá em Mateus 28:19. Ensinai a todas as nações. Ide, ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? A sua filosofia? A minha filosofia? O seu achismo? Não, porque eu acho. Ah, porque eu não concordo.
Rapaz, eu estou começando a tomar asco dessas palavras, de tanto que eu as ouço. Porque eu penso, o que tu pensa, está na Bíblia? Porque quando Jesus mandou ensinar a todas as nações, Ele não disse, ensine o que você pensa, Ele disse, ensinai a verdade. Olha para quem está do seu lado, diga, ensinai a verdade. Quer ver, o maior desserviço que um cristão faz é quando ele senta numa mesa com um grupo de pessoas para comer pizza, hambúrguer ou o que for, e começa a dizer o que acha. Porque esse negócio de sexo antes do casamento, eu não concordo. É? Promíscuo, fornicário. É melhor você dizer, está na Bíblia, mas eu vivo na safadeza. É mais bonito. Você dizer, porque esse negócio, porque teve uma pessoa aqui na igreja, que num dia que eu preguei contra a rainha dos céus, ficou revoltado, porque eu preguei contra a rainha do céu. Eu vou pregar contra a rainha do céu, eu vou pregar contra o Satanás, eu vou pregar o que Jesus mandar eu falar, porque eu prego o que está na palavra. Nós não estamos no bordel. Nós não estamos na casa da luz vermelha. Nós estamos na igreja. E na igreja a gente prega o que está na palavra. Escute. Não confunda a inclusão com perversão. Não confunda graça com desgraça. Não confunda. Mas escute, porque eu quero te dar um crédito aqui hoje. Sim, eu vou te beber água. Eu quero te dar um crédito aqui hoje. Qual, apóstola? Eu quero te dar o direito da dúvida. Você sabe que quando eu recebo, junto com a apóstola Rosânia no gabinete, alguém que chega com muitas dúvidas sobre a questão da sua aceitação, sobre a questão da aceitação do amor de Deus, dentro da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, você sabe que eu acho isso muito importante? Não nos cansamos de receber pessoas assim e aconselhá-las, porque isso é um sinal que a pessoa não está procurando um lugar que é conveniente para ela. Isso é um sinal que a pessoa está procurando um lugar onde ela quer ter certeza de que Deus realmente a ama como ela é, de que Deus realmente a criou daquela forma, que ela não escolheu, que é fato, ninguém escolheu. Se eu tivesse que escolher, eu queria ser hétero, é mais fácil, dá menos trabalho, né? Então, se a gente tivesse que escolher, a gente fazia diferente, né? Mas a realidade aqui que eu estou dizendo, é muito simples, é tão simples, que às vezes as pessoas não conseguem dimensionar. Não tem problema você ter essa dúvida, isso significa que você não está de oba-oba. Você não está apenas atrás de um lugar que é conveniente dizer que você é amado e aceito por Deus como você é. Mas você está procurando um lugar onde realmente a palavra de Deus é pregada. Onde você quer realmente ter o teu próprio empirismo, que é o que eu e a Rosânia falamos para todas as pessoas. A gente diz, olha, nós vamos compartilhar com você os empirismos que nós vivemos. Por que nós chegamos hoje nesse lugar? Nós vamos compartilhar com você verdades da teologia inclusiva, mas nós queremos te dizer que tudo isso ainda não vai ser suficiente se você não tiver a tua própria experiência pessoal com Ele. E isso é lindo, rapaz. Mas deixa eu te dizer então, por que eu quero dar a você o direito da dúvida? Porque eu vejo na dúvida um valor positivo. Sim, doutora Soraya, eu vejo na dúvida um fator positivo, pastora Sol. Eu vejo, por quê? Porque Jesus não quer que você seja olha, está todo mundo indo para lá, eu vou também. Não, Jesus não quer que você seja assim. Jesus não quer que você seja alguém levado pela onda. Ele quer a sua adoração consciente. Ele quer a sua adoração racional. Ele quer que você o adore como uma consequência de um empirismo, de uma experiência real com Ele. Por isso
que Ele mesmo nos dá o direito da dúvida. Veja só, Mateus 28:17 inclusive diz, quando viram a Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Então tem quem duvide. Sempre teve, sempre vai ter, mas a dúvida tem um valor positivo. Quer ver uma coisa? Se Copérnico não tivesse duvidado que a Terra era o centro do universo, a ciência não teria evoluído. Porque na época de Copérnico, a ciência tinha chegado no lugar onde a Terra era o centro de todo o universo. Mas Copérnico duvidou dessa tese científica. E porque ele duvidou, a ciência avançou. Eu não sei se você sabe, mas Einstein, ele duvidou da ciência de Euclides e da ciência de Newton. E a dúvida de Einstein estava correta. E ele evoluiu, e a ciência junto com ele. Olha que legal, Abraão, o cara, ele vinha de uma família politeísta, que adorava muitos deuses. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão duvidou da religião dos seus ancestrais. Ao contrário de quem volta para dos seus ancestrais, Abraão duvidou e saiu da religião dos seus ancestrais. E sabe quem Abraão se tornou? O pai da fé do monoteísmo. Porque ele duvidou do politeísmo. Ele se tornou o pai da fé do monoteísmo. Encontrou o Deus único e verdadeiro. Eu vou te dar, diaconisa Priscila, um outro exemplo fabuloso nas Escrituras. Os sacerdotes e os fariseus acusaram e declararam que Jesus era um blasfemo. Mas os apóstolos duvidaram dessa sentença. Então não tem problema você ter a dúvida. Que dúvida? Duvide da seita e da religião, onde Jesus não é o centro. Duvide da igreja que prega qualquer coisa, menos a palavra. Duvide do pastor que apoia o pecado por causa do dízimo. Duvide dessa tal graça escandalosa que nega a malignidade do pecado. Duvide dessa graça escandalosa que nega a existência do inferno. Duvide dessa graça que banaliza tudo, que relativiza a verdade. Duvide, pelo amor de Deus. Então eu estou aqui nessa noite para dizer que sim, há mais valor na dúvida sincera do que em incertezas que são aparentes. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente fazendo tudo errado e achando que vai para o céu, mas vai ser surpreendido. Mateus 7, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que esse texto está dizendo? Que essas pessoas tinham certeza que iam para o céu. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar hoje a sair desse lugar de certezas aparentes e ir para esse lugar de dúvidas sinceras. Porque a dúvida vai te levar à verdade, que é Cristo. A dúvida sincera. A dúvida sincera. Deus não quer pessoas que apenas dizem que o conhecem sem de fato o conhecer. Essa busca de Deus por adoradores, por atalaias, por servos, só está demonstrando o anseio de Deus de encontrar pessoas que não o conhecem apenas da boca para fora, mas pessoas que realmente buscaram de verdade e que o conhecem como uma consequência da sua busca verdadeira, porque esses são os que serão salvos. Veja o que diz Jeremias 29, 13 a 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem
de todo o coração, e eu me deixarei ser achado. Olha que coisa linda. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Querido, todo aquele que busca tem uma agonia na alma, você sabia? Talvez você já tenha buscado por essa verdade em muitos lugares. Talvez a agonia do teu espírito te levou para muitas religiões, muitas seitas e para muitos templos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Salmo 42, verso 1. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Com muito respeito, deixa eu ironizar aqui. A corça não entrou numa faculdade de química para saber e conhecer a composição química da água, para conhecer a água. Não sou contra o aprendizado, tá? Por favor. Em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda aonde eu quero chegar. Por amor de Deus. A corça não está preocupada na composição da água. A corça não está preocupada, pastor Sérgio, presbítero Anderson, pastor Vinícius, pastor Leandro, presbítero Raí. A corça não está preocupada com o frescor da alma. Ela não chega diante da água, com o frescor da água. Ela não chega diante da água e diz, ó água, como és bela. Não, ela está sedenta. Ela não vai fazer uma análise química da água. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai se saciar na água. Ela vai beber a água. Ela vai matar a sua sede na água. Escute, em nome de Jesus, vamos parar de filosofar. Vamos parar de argumentar. Em nome de Jesus, vamos parar de analisar, de dissecar os textos sagrados. Vamos parar de teologizar. Vamos parar emperrou, pastora? Não, é de tanta coisa que eu nem sei enumerar. Dedé, Mussum e Zacarias. Então vamos parar. Em nome de Jesus. Vamos parar de apenas suspire Deus. Sinta Deus, receba Deus, beba Deus, se sacie em Deus, mergulhe em Deus, se encha de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, vamos ser como a corça. Pelo amor de Deus, vamos ser caçadores de Deus. O nome da boate aqui do lado, ó, se chama Hunter. Você sabe o que significa Hunter? Caçadores. Mas você sabe o que eles vão caçar ali, não sabe? A minha pergunta é: o que é que você vem caçar aqui? Eu vou te dizer o que é que eu venho caçar aqui todo dia. Eu vou te dizer o que é que eu cacei aqui, ó, no quarto que tem aqui atrás, em Shabat essa semana. O que é que a Rosânia caçou lá em casa no Shabat essa semana? Eu cacei Deus, eu cacei Deus, eu cacei Deus. Eu estou desesperada por Deus. Eu não aguento mais essa geração. Eu quero Deus, eu quero Deus. Me dá Deus, me dá Deus. Você quer Deus? Eu não tenho entretenimento para te dar aqui. Eu tenho Deus para te dar aqui. Eu tenho Deus para te dar aqui. Em nome de Jesus. Eu tenho visto todos os dias pessoas chorando porque não se casaram, pessoas chorando porque não foram promovidas no trabalho. Eu tenho visto pessoas chorando porque perderam valores em ações, valores em bitcoins, porque perderam investimentos. Eu tenho visto pessoas todos os dias chorando porque não realizaram um projeto. Eu tenho visto pessoas chorando porque não foram reconhecidas, porque não foram aplaudidas. Eu tenho visto todos os dias pessoas chorando por todos os tipos de motivos banais. Eu quero te convidar hoje a chorar, a derramar as suas lágrimas, a
até você encontrar Ele. Eu quero convidar você a dobrar o joelho e só levantar depois que você achar Ele. Eu quero convidar você a derramar as suas lágrimas até encontrá-lo. Eu quero que você chore. Se o teu evangelho é o tipo de evangelho que te permite estar aqui hoje e amanhã batendo um tambor. E não precisa ser no literal, mas se você está ovacionando cantores que fazem isso, você está concordando com eles. Não adianta você vir cultuar hoje a Deus e amanhã você cultuar ao diabo. Você está me ouvindo? Porque o que está acontecendo nessa geração, Renata, eu vou te dizer, o mesmo que acontecia na geração onde houve a invasão da Babilônia em Jerusalém. Os sacerdotes de manhã estavam no templo, à tarde estavam nos bosques adorando a Baal, a Astarote, a Rimon, a Dagon. De manhã eles queimavam sacrifícios a Deus, à tarde eles queimavam seus filhos para Moloque. É isso que está acontecendo hoje. O carnaval está chegando, e nessa época do ano as igrejas esvaziam. Porque hoje a gente está aqui, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais andar em outras fontes. Mas no outro dia está lá, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Está lá na pepeta do diabo. O que é que você quer? Estou com 50 anos, minha mulher com 51, não tem muito tempo. O que é que você quer? What do you want? Porque eu não quero perder o meu tempo com quem não quer Deus. Eu quero discípulos. Eu tenho orado junto com a Rosana. Dai-nos Timóteos. Dai-nos Timóteos. Homens, mulheres e pessoas que queiram Deus. Homens, mulheres e pessoas que querem a verdade. Homens, mulheres e pessoas que não vêm no domingo na igreja para sair com o seu ego massageado. Eu quero homens, mulheres e pessoas que venham na igreja para dizer: Senhor, me confronta hoje. Me confronta hoje. Me trata hoje. Me trata hoje. O que é que eu preciso mudar? Eu quero sim que você chore. Chore sim. Se você está um dia na igreja, outro no carnaval, um dia na igreja, outro na balada, um dia na igreja, outro em outros lugares que Deus não quer que você está. Chore por esse evangelho hedonista. Esse evangelho que leva as pessoas a dizer que servem a Cristo, mas estão servindo aos seus próprios prazeres. Deixa eu te dizer, nós somos uma geração que servimos a Deus por conveniência. Quando servir a Deus exige de nós sacrifício, sabe o que a gente faz? A gente entrega o que a gente está fazendo. A gente não quer fazer mais. A gente faz de qualquer jeito. Então sim, chore, porque o teu evangelho é um evangelho que faz de Deus a tua utilidade. Gênio da lâmpada. Senhor, 3 desejos. Chore. Chore porque você não está disposto a se sacrificar por Cristo. Chore. Você quer uma razão real para chorar? Então chore por Ele. Chore porque você quer encontrar Ele. E chore ainda mais desesperado se você não conseguir achar Ele, pelo amor de Deus. Chore ainda mais desesperado. Derrame as suas lágrimas até você achar. Grite aos céus. Como gritou o salmista no Salmo 42, verso 2 e 3. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei entrar na presença de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o seu Deus? Chore, porque você quer Ele. Escute de uma vez por todas: qualquer conhecimento que te leve a questionar a verdade que é Cristo é emburrecimento. Você não está recebendo conhecimento, você está emburrecendo. Chore por qualquer compreensão sobre a sua sexualidade que te arranca da presença de Deus. Chore por qualquer compreensão da sua identidade de gênero que te arranca da presença de Deus. Chore. Chore, chore alto. Chore entre o átrio e o altar. Chore.
Eu tenho visto muitas pessoas morrendo por causa de conhecimento. Síndrome do cabeção, cabeça desse tamanho. Coração desse tamaninho. Chore. Pilatos estava com a alma e o espírito agoniado. Sim, ele estava. É por isso que ele fala com Jesus lá em João 18, 37 a 38. Tanta lapada que o povo está até entalado, nem dá glória. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Perguntou Pilatos. Jesus continuou: todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Você percebe que as pessoas estão em busca da verdade? Você consegue perceber? Só que é interessante que, embora ele estivesse na busca da verdade, ele estava muito dependente de fazer aquilo que o manteria na posição que ele estava. Não tem nada mais doloroso no meu coração é quando eu vejo a nossa comunidade dentro de igrejas homofóbicas. É quando eu vejo a nossa comunidade aplaudindo discursos homofóbicos. É quando eu vejo a nossa comunidade evitando lugares, ou não se permitindo estar em igrejas onde eles são aceitos. E aí eu não estou falando da cidade de refúgio, porque eu não milito por uma placa, eu milito por um reino. Em São Paulo, em outros lugares do Brasil, tem muitas igrejas inclusivas. E aí eu vejo uma grande parte, 99,9% da nossa comunidade que sofre de síndrome de Estocolmo, se apaixona pelo seu agressor. Permanecendo nessas igrejas onde há discurso de ódio, nessas igrejas homofóbicas, nessas igrejas que banalizam a sua existência, rechaçam a sua essência, endemonizam sua identidade, mas estão lá. Querem a verdade, mas são como Pilatos, a conveniência. O conveniente. O culto à aparência, em detrimento à essência. Para terminar, por que Pilatos não encontrou a verdade? Porque somente quem a busca de todo o coração encontra. Somente. Somente os que são caçadores de verdade. Olha para quem está do seu lado e diga: você é um caçador de Deus de verdade? Porque somente caçadores de Deus de verdade que reconhecem que Jesus é a única verdade. Então sim, a dúvida sincera te conduz à verdade absoluta. Eu quero concluir dizendo para você algo muito importante. Não ignore, não feche os seus olhos, ou não finja que você não está vendo. Mas a igreja de Cristo sempre esteve debaixo de muitos ataques. Mas no momento atual nós estamos vivendo ataques de principados, lutando contra a verdade da igreja do Deus vivo. Veja bem, esses poderes anticristãos que têm invadido a igreja, e se eu estou falando de poderes anticristãos, eu estou falando do espírito do anticristo. Veja bem, uma revista chamada Capital Voice, em 1974, nós estamos falando de 50 anos atrás, 51 anos atrás, publicou uma pesquisa, lá nos Estados Unidos, entre pastores, tá? Veja bem. E isso aqui me deixou assustada, porque se esses números era a realidade de 1974, com esses ataques anticristãos acontecendo dentro da igreja, eu imagino como é que estão esses números hoje. Observe. A pesquisa mostrava, em 1974, que 51% dos pastores metodistas dos Estados Unidos não criam na ressurreição de Jesus. 60% não criam no nascimento virginal. 62% não criam, contestavam a existência
de Satanás. 89% dos sacerdotes episcopais não criam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles criam que não existe a verdade. Nós estamos falando de 51 anos atrás. Quais serão os números atuais? Você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Você crê no seu nascimento virginal? Você crê na existência de Satanás? Você crê no que eu preguei domingo passado? No inferno? Você crê? Você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que existe a verdade? Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel recebe uma revelação do final dos tempos. E olha o que ele escreve. Mas um sinal do tempo do fim. A abominação e a desolação está no lugar santo. Quando você fala de pastores, sacerdotes de Deus, que estão no lugar santo e não creem que a palavra de Deus é verdade, nós estamos falando de uma abominação no lugar santo. Isso é abominação. Não crer que a palavra de Deus é a verdade, isso é uma abominação. Não crer que existe inferno, isso é uma abominação. Não crer que Jesus nasceu através de um nascimento virginal, isso é uma abominação. Não crer que ele não ressuscitou o terceiro dia, que ele ressuscitou o terceiro dia, isso é uma abominação. Não crer que ele vai voltar para buscar a sua igreja, isso é uma abominação. E a gente só tem a certeza de uma coisa que Jesus disse. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. O diabo está fazendo de tudo para roubar a verdade do seu coração. O diabo está fazendo de tudo para roubar a verdade, Jesus, do nosso coração. Então escute, não negocie a mínima porção da verdade. A mínima que seja, em nome de um universalismo que diz que todos os caminhos levam para Deus. Não creia nessa verdade que diz que Deus é um Deus tão bom, que não vai permitir que as pessoas, os ímpios, sejam lançados no inferno. Se você crê nisso, eu concluo como eu concluí na semana passada, Jesus veio nos salvar do quê então? Não negocie. E eu tenho mais para te dizer hoje, e talvez alguns não gostem. Problema seu. Ame a todos, mas só chame de irmão quem tem o mesmo Deus que o seu. Só chame de irmão quem permanece nas verdades da Bíblia. Esses são meus irmãos. Eu não posso dizer que quem tem o diabo por Deus é meu irmão, porque o diabo não é meu pai. Meu pai é Deus. Meu irmão é Jesus Cristo. Ô irmão, eu sou simpática com todo mundo. Você já me viu ser antipática com alguém? Não viu nem nunca vai ver, eu sou pernambucana. Pernambucana é gente fina, abraça até árvore no meio da rua. Sou gente fina com todo mundo. Mas irmão é quem é cristão. Quem tem o mesmo Deus que eu tenho. João 10, versículo 5. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus estava dizendo que as suas ovelhas não dão ouvidos à voz de pastores estranhos. As suas ovelhas não dão ouvidos a falsos ensinamentos. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Cuidado com cada novo nome que aparece aí, nesse firmamento das seitas e das religiões. Só existe um nome que tem a verdade, que é a verdade.
Só existe um que pode nos salvar. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se coloque sobre os seus pés, por favor.